Quando eu falo que eu sou cristão e curto heavy metal, geralmente são duas reações que acontecem comigo. Pô, cara, como é que você é cristão e curte essas músicas do capeta aí, meu? Meu, heavy metal é música de protesto, cara. Não é música de religioso. Vai curtir seus gospel aí pra lá. O heavy metal ele nasceu na Inglaterra, com bandas como Black Sabbath e Led Zeppelin, o heavy metal da maneira que a gente conhece. E ele inicialmente era realmente uma música meio que de protesto. O rock veio de várias influências como blues, principalmente gospel, outras influências. E na Inglaterra eles fizeram um estilo singular de rock, e eles começaram a tocar um hard rock, um rock pesado, de uma maneira mais diferente, mais pesada ainda, com uma melodia muito marcante. E essas bandas vieram de setores operários, setores mais pobres lá da Inglaterra, e eles tinham muitas opressões, eram opressões sociais, opressões religiosas, e eles queriam passar a mensagem, queriam ter uma liberdade de expressão, uma maneira de expressar a frustração deles, expressar aquilo que eles queriam dizer através da música. Conforme isso começou a ganhar uma certa ascensão, isso incomodou, é claro, porque em vez da molecada estar produzindo lá na fábrica, eles estavam se divertindo. E isso incomoda, né? Tem time is money. E lá eles começaram a falar e conforme mais eram criticados, mais eles falavam ainda. E setores religiosos também criticaram, então eles usaram muito isso para fazer as críticas deles e para fazer os protestos deles e ter a liberdade de expressão deles. Com o tempo, foram criados subestilos de heavy metal. Então cada subestilo tinha uma temática diferente. Então você tinha aí o thrash metal, você tinha aí o black metal, você tinha o death metal, doom metal, metal melódico, prog metal, vários estilos diferentes, cada um com uma temática diferente. Então você via, na época, né? Então você via heavy metal falando de dragões, de princesas, de fadas, de contos literários, de Tolkien, Senhor dos Anéis e tudo mais. Então você via também heavy metal falando de morte, vamos matar todo mundo, vamos zumbis e monstros e filme de terror e tudo mais. Então você tinha também heavy metal com protesto social, falando dos problemas, a casa, pô, minha mãe é uma chata, meu pai me enche o saco, e meu bairro é uma porcaria, meu país é uma droga, e todo mundo falando aquilo que eles sentiam e tudo mais. Hoje em dia, os estilos musicais dentro, os subestilos musicais dentro do heavy metal não tem mais tanto uma temática, né? Então você vê black metal, que antigamente falava mais de satanismo, de ocultismo, hoje você vê falando de árvores, de estrelas, de ETs. E você também vê metal melódico falando com letras mais punk, né? Falando de protesto social. Você vê de tudo. Assim como nós cristãos temos a Bíblia como a palavra de Deus, como regra de fé e prática, existem muitos fãs de heavy metal que eles levam muito a sério aquilo que os músicos preferidos deles dizem. Então eles acham que aquilo que eles dizem é verdade, que aquele estilo deles deve ser preservado, uma pureza, sei lá, do metal, blá 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 e tal. E eles não concordam que nós cristãos venha curtir heavy metal também. Então eles falam que, pô, como é que você... Heavy metal é coisa de protesto, a religião oprimiu muito, e aí a gente tem que falar e tal. Se eles se sentem oprimidos pela religião deles, pela religião que eles nasceram, eu até respeito isso. Eu acho que não é o caso da maioria. Eu acho que o caso da maioria, sei lá, a mãe não deu o todinho que ele queria, e ele ficou revoltado da vida, começou a botar preto, deixou o cabelo crescer, e fuck religion, Satanás e tal. Mas existem pessoas que realmente tiveram problemas sérios com religião e tal, e de repente tem uma frustração com isso, eles encontram abrigo dentro das músicas mais de protesto de heavy metal com relação à religião e tal. Que nem muitas músicas aí que são ditas satânicas, na verdade, são protesto religioso, são protesto contra as religiões das pessoas que se sentiram oprimidas por ela. Na verdade não são uma contra-religião, né? Não são um lance eu sou satanista, acendo vela para Satã no meu quarto, faço reza para Satã e Satanás é meu Deus. A maioria das bandas satânicas não tem nada disso, é só um protesto deles, uma maneira de protestar. Que eu não concordo, mas pode não concordar também, não quer dizer nada. Cada um tem a sua maneira de expressar, eu entendo o que eles querem dizer, porque realmente existem muitos problemas aí de opressões, que é o que a gente está tratando aqui no vídeo também. Então, eles têm essas letras, essas atitudes desses ídolos deles musicais como sendo uma inspiração e uma maneira deles viver e agir também. Então eles acham que o fato do ídolo deles falar mal da religião, então a religião cristã, né, porque eles não vão ser besta de falar mal
de Allah e de Maomé, porque senão eles tomam uma bomba. Então fica com medo, melhor mexer com uma religião pacifista, né? O pessoal é pacifista, ninguém vai me jogar uma bomba na minha casa, ninguém vai me matar por causa disso, então eu posso falar mal deles, que ninguém vai mexer, eles são pacifistas. Então eles seguem essas orientações desses ídolos deles, ou que tomam aquilo a sério, acham que não faz uma separação entre ficção e realidade, e acha que realmente tudo aquilo lá é verdade, e acha que não combina o cristão, o cara que é religioso, curtir um som pesado, um som heavy metal. E faz até protesto por causa disso, né? Que nem ano passado teve um show da banda Ancestor e uma criançada aí, não sei, fugiu de casa, escondido dos pais, sei lá, foi, porque era noite, né? Geralmente criança não anda de noite, mas essa criançada conseguiu. Foram no show do Ancestor lá, estavam gritando fuck you, Ancestor e tal, achando que estavam lá sendo os black metal, entendeu? E mal sabem eles que o Ancestor toca com vários ídolos deles aí do black metal, e os músicos mesmo de black metal não tem essa ideologia anticristã que eles falam nas letras. Para eles aquilo lá é só uma maneira de expressar, mas não quer dizer que eles não precisam respeitar os cristãos também. E o heavy metal, quando nasceu nessa onda de liberdade de expressão, nada mais natural de que eu, sendo cristão, falo daquilo que eu acredito. Eu respeito, eu entendo que existem realmente opressões religiosas por aí, respeito esse tipo de protesto, mas não é o meu caso. Pelo contrário, Jesus me faz muito bem. Entendeu? A minha vida cristã, ser cristão pra mim é a melhor coisa do mundo. Então eu vou falar mal disso pra quê? Eu vou falar bem. E outra oposição que a gente tem é dentro do próprio cristianismo, por causa de preconceitos, por causa de problemas também que a gente chama de legalismo. O que é legalismo? Digamos assim, eu vou virar cristão, sei lá, tô andando na rua, sei lá, um dia, falo, poxa, que legal, né? Jesus, poxa, legal, vou virar cristão. Ô Jesus, me aceita aí. Pronto, virei cristão. Cristão é pela fé, muito fácil ser cristão assim. Começa a acreditar em Jesus, você já é um cristão. Salvação é pela fé, é fácil, não precisa fazer nenhum ritual de iniciação, não precisa nada, é só você acreditar que pronto, você é um cristão. E aí você começa a ler a Bíblia, você fala, não, eu quero saber a palavra de Jesus, quero saber aquilo que Jesus ensina, que eu vou seguir Jesus agora nessa minha nova fé. E aí você vai lendo Jesus, as palavras de Jesus, e aí você vê lá ele falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E você fala, poxa, eu amo Jesus agora, sabe? Eu tinha uma vida zoada, eu era pagodeiro, curtia funk, era travesti, matava gente, sei lá, Jesus me transformou, hoje eu sou uma nova pessoa, mudei totalmente, sei lá, qual é o seu testemunho de vida? Você mudou de vida. Aí você fala, poxa, eu quero conhecer mais sobre Jesus, eu vou ler a Bíblia, né? Vou ler a palavra dele. Aí você pega a Bíblia, você vai lendo lá, falando sobre o amor dele e tal, aí você fala assim, o amor como amá-lo, você fala, poxa, mandamentos, quem são esses mandamentos? Aí você vai lá nos 10 mandamentos, não matarás, não cobiçarás as coisas do próximo, deixa ele ser feliz, seja você feliz no seu canto, ame o próximo como a si mesmo, se ele estiver infeliz, vai ajudar o cara, tira um dia para descansar, pra você ter um lazer, pra você ir pra igreja, pra você ficar descansando, seu corpo precisa disso, e Deus criou esse descanso para você. Ame a Deus acima de todas as coisas, não toma o nome dele em vão, não fica entrando em debate besta aí, usando o nome dele pra falar besteira, ou pra gente que não tá nem aí com nada. Você começa a aprender esses mandamentos todos. Aí você vê outras regras lá na Bíblia, né? Não pode usar roupa de 2 tecidos. Opa, peraí, tô usando algodão, tô usando jeans. E aí, vou pro inferno? Aí você começa a usar outras regras aí. Se você pecar, pega um cordeiro e mata o cordeiro em sacrifício. Você fala, poxa, onde é que eu vou achar um cordeiro agora essa hora da noite? Você vê várias outras regras e você fica confuso. E aí, quais são as leis de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Muita gente, por causa dessa confusão, acaba inventando regras ou interpretando a Bíblia de acordo com os seus padrões culturais. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente foi evangelizado pelos americanos, pelos estadunidenses. Eles vieram para cá, missionários presbiterianos, batistas, missionários batistas que fundaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil, pentecostais e tal. E a cultura americana é muito produtiva, né? Então eles têm muitas regras, uma coisa meio militar e tal. Você tem que usar os padrões das regras, você tem que seguir superioridade, hierarquia e tal. Então fica aquela coisa, o pecado. Por quê? Porque o pastor falou que é pecado, porque ele é hierarquia, ele é ungido, ele é o poderoso e tal. E aí eles interpretam isso culturalmente. Que nem algumas coisas que eu ouço contra o heavy metal, né? Ou sei lá, uma regra, por exemplo, que eles inventam contra o heavy metal é que tudo tem que ser em ordem e decência. Então pra eles o padrão de ordem e decência é o padrão europeu, todo mundo calado, quietinho e tudo mais.
Só que depende muito do contexto, eu concordo. Se você está num lugar onde tem idosos, sei lá, as pessoas que gostam de ficar em silêncio, fiquem em silêncio lá. Mas se você está num lugar onde tem barulheira, onde a molecada lá gosta de agitar, então agita, meu, deixa a molecada agitar. Isso são coisas, ninguém está agredindo ninguém, então não é uma coisa indecente. Eles ficam interpretando as regras da Bíblia, né? A Bíblia fala de roupa, questão de bom senso, mas a Bíblia não dá uniforme de crente, uniforme que a pessoa tem que usar. Então você tem que ter um certo bom senso, né? Sei lá, você não vai de sunga para o seu trabalho, mas também você não vai de terno para a praia. Existe uma questão de bom senso. Mas não existe instrução na Bíblia, não ponha mini saia no seu guarda-roupa. E também não existe instrução na Bíblia sobre, você tem que curtir pagode, forró gospel, Cassiane, você tem que curtir artista gospel, se você não curtir artista da MK Publicital, da Gospel Records ou da Sony Music, você vai pro inferno. Não existe nenhuma orientação nesse sentido na Bíblia. São interpretações e regras que as pessoas acrescentam por N motivos, que o vídeo não é sobre isso agora. E essas regras que elas acrescentam é chamado de legalismo. E legalismo é uma coisa muito prejudicial. Existe realmente uma lei de Deus, existem realmente mandamentos que nós temos que seguir. Essa lei de Deus, quando Jesus veio à Terra, ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, ele cumpriu por nós. Então nós hoje não somos salvos mais pelo cumprimento da lei, porque ninguém nunca na história, sem ser Jesus, conseguiu cumprir essa lei. Deus deu essa lei exatamente para a gente perceber que a gente não é perfeito, que a gente precisa dele. E Jesus veio e cumpriu a lei e falou, gente, vocês precisam de Deus. E eu estou aqui para aproximar vocês de Deus. Através de mim, vocês vão ficar perto de Deus. Então, como ele cumpriu, não quer dizer que a gente não tenha que cumprir, só que não é pelo nosso cumprimento, não é mais uma obrigatoriedade você cumprir a lei para a sua salvação. Existem leis que a gente não tem mais obrigação de cumprir também. A gente tem que cumprir as leis que são resumidas em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então aquilo que Jesus e os apóstolos, através do que a gente chama de nova aliança, não confirmou direta ou indiretamente através das suas mensagens que a gente tem que cumprir, não é obrigatório a gente cumprir. Então você não precisa sair correndo agora para pegar um carneiro para matar ele no negócio. Assim também é como a gente fala nas leis do Estado, né? O Martinho Lutero ele falava muito dessa questão dos dois reinos, né? O reino da mão direita e o reino da mão esquerda. Então o reino da mão direita é o reino de Deus. E Jesus falou que o reino de Deus não é desse mundo, não é deste mundo. E o reino da mão esquerda que são os reinos deste mundo. E eles devem conviver em harmonia, mas um deve mandar no outro, um não deve obrigar o outro. Então Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós não acreditamos que a lei de Deus deva ser imposta no Estado, por exemplo. A gente acredita, nós cristãos acreditamos na separação entre igreja e Estado. Existem cristãos que acreditam nisso, mas isso é uma loucura tremenda, isso não tem nenhuma base bíblica para isso. Eles têm que se esforçar muito, inventar um monte de argumento lógico, tirar versículo de contexto e tal, e fazer uma salada toda lá para inventar de que o Estado tem que cumprir as leis de Deus. Isso não é verdade. A lei moral de Deus, Deus naturalmente faz, nós acreditamos que Deus faz naturalmente acontecer, e Ele também às vezes abre mão para que as pessoas demonstrem sua perversidade, e nós cristãos a gente possa tomar cuidado, seja provado, e a gente possa ser aprovado também diante das tentações, diante das provações desse mundo. Então a gente acredita que a lei de Deus é somente aquilo que a Bíblia fala que é. Então as interpretações culturais delas, elas não são lei de Deus. Então se alguém chega pra mim e fala, heavy metal não pode, é do capeta e tal, por que é do capeta? Eles não conhecem heavy metal. Vai falar coisas sem sentido. Música, não existe nenhuma proibição de estilos musicais na Bíblia. Não existe acordes musicais, distorções musicais, guitarra distorcida. Não existe nenhuma proibição a isso na Bíblia. Então, é besteira dele, ele está inventando moda. Mas tem muita gente que cai nessa história de legalismo. Eu mesmo já fui expulso de igreja, fui visitar uma amiga numa igreja, que ela me chamou para ir lá na igreja dela, uma igreja neopentecostal chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu cheguei lá e os caras me tomaram pelo braço e me tiraram da igreja. Falaram que eu não podia ficar lá, levaram a menina lá pro canto e tal, e depois eu nunca mais falei com essa menina também, ela nunca mais me procurou, ela, sei lá o que aconteceu com ela, ela foi orientada de que eu era do capeta e tal, e sei lá, deve ter acontecido isso. Sei que eles nunca me viram na vida, eles foram lá e me tiraram, falaram que eu não podia falar com ela, não podia me aproximar dela e tal, e eu quase, aquilo lá ficou muito perigoso. Eu já vi testemunhos de gente, de igrejas pentecostais aí também, onde a pessoa falou que entrou um cara cabeludo, com brinco, e ele foi lá e tirou da igreja porque ali era lugar santo. Então,
Existem realmente cristãos que exageram muito nessa questão cultural. Eles têm a cultura, essa interpretação cultural trazida pelos americanos, que hoje nem usam mais essa interpretação cultural, mas os americanos nem têm, são tão legalistas assim. Existem muitos legalistas lá, mas a maioria lá até que está mais flexível nisso, e aqui o pessoal ainda continua nessa teimosia legalista. E aí eles usam essa interpretação para ter um grupo lá, um padrão que eles consideram de pureza, um padrão de santidade, e se você sai desse padrão eles te maltratam, eles te expulsam e tudo mais. Mas isso não é bíblico, isso é um exagero deles, é um erro deles, é uma falha deles. A igreja cristã, ela é formada exatamente de pessoas imperfeitas e pessoas que têm vários erros. Eu tenho meus erros, e existem erros que realmente são muito sérios, muito complicados, que privam as pessoas de conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. É claro que eu não posso chamá-los de falsos cristãos, porque cristianismo é pela fé. Então, se eles creem no Senhor, então eles estão enganados, eles estão cegos, mas lá na eternidade eles vão abrir os olhos e eles vão encontrar gente que curte heavy metal, cheio de brinco e tatuagem lá, e vai falar, pô, eu estava errado, entendeu? E a gente vai perdoar, porque nós como cristãos a gente tem que perdoar assim como Jesus nos perdoa também dos nossos erros. Nós também temos posturas radicais e teimosas também, que não agradam a Deus, assim como eles. Mas a gente tem que evitar o confronto, o conflito. Então, se você é cristão e tem esse tipo de problema, não anda com essa galera que te deixa para baixo, não anda com esse pessoal, evita essa galera. Anda com gente que é legal, gente que te entende, gente que te acolhe. E nem precisa mudar de igreja, pede para Deus primeiro, conversa com Ele, ora e tal. E se você achar que é o caso, beleza. Se Deus te mostrar uma outra igreja, ou para aqueles que estão até sem igreja nenhuma por causa disso. Eu converso com gente que é assim, que foi tão maltratado por uma coisa tão besta. Eu considero besta, o estilo musical, por que não tem... A pessoa ouve um estilo diferente, mas ela é criticada. Mas se ela assiste um filme diferente, ou se ela lê um jornal diferente, lê uma revista diferente, sei lá, Veja, Capital, tá? Ninguém tá falando nada, é secular do capeta, Veja do capeta, não pode vir mais na igreja. A música, pronto, né? Já dá aquele problemão todo. Besteira, danada, mas tem muita gente que é chata pra caramba com besteira, e tem muita gente que sofre também por essas besteiras. Essa besteira acaba se tornando um problema muito grande. Mas a recomendação é essa, não entre em conflito, procura gente que te edifica, que te ajude, que te acolha, e não abra mão da sua fé no Senhor Jesus Cristo por causa de gente chata que vai falar besteira. Você tem a sua Bíblia, lê ela. Na Bíblia não está condenando nada você curtir heavy metal, seja cristão, secular, whatever, não vou entrar nesse mérito também. Mas curte o seu som, seja feliz, usufrua da sua liberdade cristã, não peca. Curte o som sem pecar, vai pro show, não peca lá, só precisa encher a cara, não precisa pegar um monte de mulherada lá, curte o som lá e tal, beleza? Se divirta, seja cristão, seja feliz, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, tô começando agora essa série de mensagens aí sobre questões cotidianas aí, dá um like aí no meu vídeo aqui embaixo, ou um dislike, tanto faz. Se inscreve aí no meu canal, logo eu vou começar a tratar mais desses assuntos no meu canal aí. Valeu!